Estamos de volta com o Momento Amazonas, aqui do Largo de São Sebastião, hoje falando dos 25 anos da Pastoral da Criança aqui em Manaus. Mas a Pastoral da Criança no Brasil tem 29 anos. Nossas convidadas, a doutora Zilda Ferreira, que é coordenadora arquidiocesana da Pastoral, e também a Elvira França, que é assessora da Pastoral da Criança aqui na região metropolitana de Manaus. Doutora Zilda, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente, daqui a pouco, da preparação das mulheres e também dos homens que fazem parte da pastoral, mas vamos agora mergulhar um pouco na história. Como foi que tudo isso começou? Em 83, havia uma necessidade de ter uma metodologia, um trabalho que diminuísse a mortalidade infantil no Brasil por conta das doenças diarreicas, que era a que mais matava naquela época as crianças. E aí a doutora Zilda foi convidada, né, para fazer um trabalho, mostrar esse trabalho que conseguisse diminuir a mortalidade infantil. Então, como havia toda uma predisposição, ela já vinha se preocupando com isso, então ela juntou-se ao irmão e imaginaram essa metodologia e implantaram ainda em Florestópolis, no Paraná, fizeram lá uma experiência que deu certo muito rapidamente numa região de Boias Frias e foi muito rápido o resultado. Então, a partir daí, foi divulgando rapidamente para o resto do país, mas foi em 83. Em Manaus, eu sei que começou com o Dom Clóvis Freiner. Isso, aqui em Manaus foi em 83, 1980, perdão, em 87. Né? Nós começamos lá na paróquia de Menino Jesus de Praga. E também, assim, como teve uma grande aceitação, foi difundindo por Manaus e os municípios da região, principalmente Iranduba, né? Chegou em Iranduba e lá a gente começou também, por acaso eu estava lá, né? Fui convidada a participar e aí nós começamos a alavancar esse trabalho. E assim, no Amazonas, embora eu não esteja respondendo pelo Amazonas, mas no Amazonas também o primeiro local foi a Menino Jesus de Praga. E a preparação, Elvira? Como é feita a preparação daquelas mulheres e homens que metem a mão na massa na orientação das famílias, das crianças e das mães? Só uma informação, a Zilda faz parte do primeiro grupo de líderes que foi capacitado em Manaus. Que maravilha, não é verdade? É testemunha ocular da história. Viva, porque ela começou a fazer esse trabalho lá em Iranduba. Que maravilha. Sim, e a preparação? Então, a preparação, ela depende de como eu havia falado antes, de uma capacitação. A capacitação tem a duração de 45 horas a aula, e vai depender muito da organização dos grupos. E às vezes pode ser uma vez todas as noites, durante um período, às vezes no final de semana, depende de como o grupo se organiza. E nessa capacitação as pessoas recebem um guia do líder, que é um livro todo ilustrado, que tem informações desde o período de gravidez até 6 anos de idade. Então é feita a leitura, é feita a discussão sobre os temas e as pessoas então elas adquirem aquele conhecimento que posteriormente vai ser repassado nas visitas domiciliares. No decorrer do processo, existem outras capacitações que são feitas, por exemplo, para doenças pulmonares, para hanseníase, para brinquedos e brincadeiras, ou alimentação e hortas caseiras. Então, existe sempre um processo de formação contínua que é dada a essas mulheres e rapazes, homens que trabalham conosco. Agora, doutora Zilda, a Pastoral da Criança não é uma exclusividade no atendimento para aqueles que são da Igreja Católica? Ah, não, de modo nenhum. É um trabalho ecumênico. E nós temos a felicidade de sermos bem aceitos pela maioria das religiões. É um trabalho comunitário, então todos estão convidados a participar, seja como líderes, seja como famílias acompanhadas. E nós não temos tido barreira, graças a Deus. Talvez por esse aspecto, né, que a gente leva, ninguém tenta converter ninguém. O importante é que as pessoas sejam cidadãs, sejam protagonistas da sua própria história. Então, acho que esse é um dos motes maiores. E olhando a fé
unindo fé e vida dentro da sua denominação, da sua igreja ou na igreja católica, tanto faz. O importante é que as pessoas sejam vistas, né, como cidadãs que são, que merecem ser. Eu tenho certeza que uma das bandeiras da pastoral é orientar as mãezinhas, inclusive no trabalho de amamentação. Ainda tem muito mito em torno da amamentação? Ainda existe uma resistência muito grande, sobretudo das mães mais jovens, né? Existe o mito de o seio cair, né? Existe também muita dificuldade, porque isso significa que a pessoa vai passar algumas horas da noite acordada também. Então, por isso, a gente orienta a família, não só a mãe, mas toda a família. Que as avós, sobretudo, né, que são aquelas pessoas que muitas vezes ficam próximas, ajudando. Então, a gente orienta esses familiares para que eles apoiem. Apoiem, porque o resultado é muito positivo, mas precisa de apoio. O leite materno é a alimentação principal para o bebê, pelo menos até os 6 primeiros de vida, né? 6 primeiros meses de vida. Sobretudo. É preciso que seja uma alimentação exclusiva, uma amamentação exclusiva mesmo. Não dá nada de chazinho, papinha. Nada de chá, nem papa. A hora que a criança tiver sede, ela sabe pedir e a mãe se comunica e dá o peito para a criança. Então, até os 6 meses não precisa de absolutamente nada. Mas ela pode continuar, depois que introduzir outros alimentos, ela pode continuar até os 2 anos, se quiser. E a gente está aqui na praça, tem até uma mãe ali já de olho na apresentação aqui do nosso programa. Depois a gente pode até tentar mostrar e fica ouvindo aí as orientações. Vamos agora para o nosso intervalo comercial e nós voltamos logo em seguida.